Eu estou mais assim, preocupado com isso aqui. Quer falar aqui? Tá, então... Eu ia falar que cada um ali dentro do sistema representa a sua função. Sim, sem dúvida. E o sistema é o que é, porque cada um... Né? Se tivesse algum astro ali que tivesse saído, já estaria diferente. Né? E isso tu pode trazer para nós aqui também. Eu acho que cada um de nós aqui dentro, se não tivesse aqui, hoje seria diferente. Né? Então essa coisa do conviver, do ecossistema. Então a autonomia, ela vai adquirir a sua plenitude quando você vê-la no conviver. Por muitas razões. A primeira delas é que não existe nenhuma célula fora do tecido celular. Não existe célula voando sozinha. As únicas células sozinhas é quando tu pega e bota lá no experimento, na lâmina, e aí tu faz a análise, mas ela está condenada. Uma célula do coração só vive, só adquire a sua plenitude no coração. Porque ela não vai para o pulmão, se for para o pulmão já está um problema lá. Somente as protocélulas é que vão encontrar o seu caminho, se vai para o pulmão ou vai para o coração. Sei lá, na espinha e tal. Depois que ela encontra o seu caminho, ela vai ficar ali, acoplada. Okay. Então, o objetivo de nós entendermos esse contexto Yin e Yang é fortalecer o conceito de autonomia, complexificando, certo? Então nós vamos agora aprofundar algumas palavras-chave da ideia da lógica do conviver. E com isso nós vamos fechar a disciplina, essa parte da pedagogia do viver, com as lógicas complementares da autonomia e do conviver. Na próxima semana vocês deverão trazer, nessa semana vocês deverão pensar em dinâmicas que possam trabalhar essas emoções, associando-as a essas palavras-chave. O que é complementar, o que é autônomo e o que é sustentável. Como é que cada um vai pensar numa dinâmica? Teatro, música, dança, enfim, desenho, vocês têm que pensar em algo que não seja apenas dispositivo. Certo? Esse é o desafio. Aplique o conceito de autonomia já e o conceito de pertinência. Se você se encontra com ela ou com alguém, você tem que encontrar uma pessoa aqui para fazer isso. Cada um de vocês começa a se olhar agora. Certo? Se você sair da aula sem uma dupla, ferrou, nem vem. Porque eu fiz sozinho. Não, então deixa, manda por e-mail. Estamos nos esclarecendo? Tá? Que cada um comece a olhar e definir o seu par, ou vamos fazer em 3 pessoas ou 4 pessoas. Aquilo que é mais fácil, que é mais, que tem telefone, enfim, que tem uma intimidade, certo? Eu espero a participação belíssima do nosso grupo que nos honra aqui com a visita. Esse grupo vem do Braço do Norte. Então, não é pouco, né? Se vocês puderem vir trazer alguma coisa, alguma apresentação, um vídeo, não sei, do trabalho, vocês já fazem isso, então não precisa inventar mais nada, só traz um pouco daquilo que vocês já fazem. Né? Eu conheço um pouquinho do trabalho de vocês e vejo tudo ali, vejo complementaridade, vejo autonomia e vejo sustentabilidade. Então, acho que vocês podiam assim marcar uma presença aí na próxima semana, tá? Pegar esse trabalho dessa semana. Às vezes eu falo bravo assim, mas não, é sério. Se eu estiver sozinho, então, por favor, vamos sentar e pegar a folhinha da metodologia. Ah, tá, você quer saber só mesmo?
Acho que não. Uma questão de intimidade. Você pode pegar pessoas daqui, fazer por nós, ser conosco. Ok, então, bom, praticando a metodologia. Que metodologia é que não praticar? Esse rapaz é a primeira vez, né? A segunda? Ah, tá. Ó, então assim, ó, eu vou lhe falar com alguém. Tu conhece alguém aqui? Tá, mas vai atrás, procura saber o que aconteceu. A pedagogia, eu quero passar para vocês ideias do tipo assim, a pedagogia, vou fechar um pouquinho mais aqui, sarinha, vamos fechar um pouquinho mais. A ideia da sutileza. Sutil. Vou fechar um pouquinho mais aqui. Estamos aplicando uma pedagogia de construção de texto coletivo. Essa pedagogia de construção de texto coletivo está baseada no trabalho de Paulo Freire e, bom, adaptado aí nos últimos anos a essa questão dos temas da sustentabilidade. Então, toda a aula a gente vai estar aplicando e aí você vai se sentindo mais íntimo, tá certo? A filosofia taoísta fala que quando tu faz bem 1000 vezes uma coisa, você vai se sentir mais confortável. Mas tem que fazer 1000 vezes. Bom, como é uma filosofia muito antiga, deve ter alguma razão, né? Então nós vamos fazer, sei lá, talvez umas 20 vezes, vai faltar 980, mais, né? Então, a primeira coisa é a revelação da subjetividade, nesse processo de construção de um texto coletivo. Então, um momento de silêncio, um momento íntimo, namorados, nem é bom ser juntos, né? Para não ficar então, cada um vai trabalhar sozinho. 1 minuto, 2. Vamos guardar o trabalhar sobre a sua ideia de sustentabilidade. Assim, qual é a sua ideia de sustentabilidade? É o tema, é a lógica. Complementaridade, autonomia e sustentabilidade. Então veja o que é sustentável para você. Pode ser uma ideia, pode ser uma palavra, pode ser uma imagem. O que é sustentabilidade? O que é sustentabilidade? Nesse primeiro quadradinho você escreve as suas palavras, a sua ideia a respeito desse tema. Qual é a sua ideia de sustentabilidade? Essa é a pergunta. Mas reflita. Se você não quiser escrever nada, também não precisa. Pode só pensar. Pense o que é sustentabilidade. Assim como o que é complementaridade e o que é autonomia. Então agora vamos ficar em silêncio, silêncio, silêncio.
Então, está indo bem? Deu? Ok. Então, agora o segundo passo é a valorização da objetividade. Bom, a ideia, o Paulo Freire, quando começou a trabalhar, por exemplo, ele trabalhou com uma palavra importante na vida de pedreiros, que foi tijolo. E o cidadão, ele, na hora da construção, ele pedia, me dá um tijolo, o outro lá pegava o tijolo e dava. Então o Paulo Freire viu que ele não era analfabeto de fala, ele falava tijolo, tijolo para cá, traz um carrinho de tijolo, tijolo para lá. Agora, se pedisse para ele ler, ele não ia conseguir. Se pedisse para escrever, pior ainda. Então, ele fez essa distinção entre o analfabeto de fala e o analfabeto de escrita. Olha, a pessoa que fala ela não é um analfabeto de fala. Então, para tentar criar na perspectiva pedagógica dele, a ideia de que a pessoa entra num processo pedagógico sabendo. Ele sabe alguma coisa. Ele tem competências. Ele só não tem outras competências. E quando ele trouxe a segunda etapa do método, foi contextualizar o tijolo. É onde ele fala que todo texto tem um contexto de ideologia. Todo texto tem um contexto. Qual é o objetivo do contexto do ideário freiriano? É dar sentido ao texto. Essa eu não sabia, né? Por que é importante nós criarmos uma pedagogia que valorize o contexto do texto? Porque quem dá sentido para o texto é o contexto. O contexto é que qualifica, é que adjetiva. E se a gente consegue ver que um texto é substantivo, nós precisamos de um adjetivo. Ah, tem água? Tem. Mas é poluída. Percebe? Ah, tem gente? Tem. Mas tão nutrida? Tão saudável? Ah, tem. Vamos para a cidade. Ah, vamos para a cidade. Mas é segura? Percebe? Então é o contexto que vai dar sentido para o texto. Então essa segunda parte aqui, esse segundo quadradinho, é a ideia do contexto. Então a parte que você escreveu é subjetiva, é da tua subjetividade. E ela será valorizada. Por isso é que nós já aplicamos isso para cegos, já aplicamos isso para analfabetos, já aplicamos isso para pessoas que não querem escrever, ou seja, e tu valoriza. Seja qual for o conhecimento da pessoa, tu valoriza. Então agora vamos colocar aqui aquelas palavras que vêm da objetividade. E a objetividade, no caso desta lógica da sustentabilidade, está sugerida nesse texto. Então a gente chama isso aqui de um texto auxiliar, um tema agregador, certo? Até na aula passada, a gente comentou que seria nessa etapa 2 a valorização da diversidade. Sim, também. Trazer, escutar cada um deles. Nós não temos tempo para fazer isso, foi bem lembrado. Tem variantes na metodologia. Quando tu tem mais tempo, cada um fala a sua e você gostou de uma palavra dele, você toma nota. Ah, tá. Não necessariamente cada um. É. Trazer informações.
é como se fosse eu estar falando, vocês não, entendeu? Mas o certo é esse mesmo. O primeiro passo da contribuição da objetividade é você ouvir o que os outros falaram e tomar nota das palavrinhas que você acha interessante. Certo? Hoje nós vamos comer essa etapa. Tá bom? Então, eu vou perguntar, Paulo, ô André, você poderia comentar essa, assim, motivar? Lula, Lívia e São. Então, você poderia comentar um pouquinho o que é a negentropia? Se você se sentir à vontade, certo? Ah, tu quer falar sobre a resiliência também? Tá, então tu fala sobre a resiliência. Tu quer falar um pouquinho sobre a negentropia? É essa capacidade que o vivo tem de receber a entropia, mas organizar ela e organizar de forma que cria a sua estrutura. Criando essa estrutura, ele, ao invés de fazer as coisas continuarem se expandindo e dispersando no universo, isso gera ordem, organiza a negentropia ela gera ordem. O que no universo estaria se expandindo naturalmente e se afastando, a vida tem a capacidade de organizar, de ordenar, né? E usar isso para a sua própria formação. E crescer. Isso. A negentropia é a primeira das 3 palavras com as quais a gente vai dar, digamos, um rigor na ideia da sustentabilidade. É uma coisa sustentável, mas ninguém fala do quê? Como? Como é que uma coisa é sustentável? Uma coisa sustentável porque ela economiza energia. Uma coisa sustentável porque ela agrega ordem na própria tempo de vida. Mas que esse tempo também está sujeito à entropia. Então, no nosso caso, você tem um bebê, ele nasce, ele está sujeito a uma entropia. Ele vai envelhecer, as células vão envelhecer e a pessoa irá morrer. Mas na medida em que ela vai evoluindo, ele vai agregando ordem, vai crescendo. Então, esse fenômeno do crescimento, de agregar ordem, é o contrário da entropia. A entropia seria a lei que explica como as coisas morrem, ou não posso dizer, como as coisas se desorganizam. Ou seja, como a entropia mede o distanciamento das moléculas. Ela mede a dissipação das moléculas. Então, é como se fosse um distanciamento da ordem. A entropia. Ela é sempre positiva porque ela resulta de uma equação matemática que eleva ao quadrado. Então, por isso que a entropia tem sempre valores positivos. Bom, na própria equação da entropia, tem um outro elementozinho que é chamado de entropia negativa, porque tem um sinal negativo para apenas se distinguir da entropia que é positiva. E é chamado então de aquilo que nega, negoentropia, então a negação da entropia. Tá certo? Professor, Sim. me ajuda a lembrar a fórmula. A fórmula é o logarítmico, você pega em Boltzmann, é o logaritmo de S. Mas tu vê lá em Boltzmann, que foi quem formulou essa, em 1870. Aí tem uma simples na entropia, né? Só 3.
que é a variação, é a fixação. Podia voltar a compartilhar isso com a gente. Eu acho que é bom compartilhar. Aqui não, porque a gente não coloca no cheiro. A dinâmica na próxima. É uma dinâmica para mostrar que não existe nenhuma entropia sem o contexto entrópico. Certo? Não existe nenhuma entropia sem entropia, claro. Tá? Bom, então a ideia da negoentropia. Aqui tem algumas palavras que vocês podem tomar nota aí, por exemplo, a ontogenia. Ora, a ontogenia, que é o histórico das mudanças estruturais de cada ser vivo, histórico da vida. Né? Mas o histórico da vida de qualquer ser vivo, seja caranguejo, seja araucária, seja pessoa, é internamente um registro de mudanças estruturais, de estética, de moléculas. Eu, por exemplo, tenho 2 órgãos aqui dentro de mim que envelheceram, os caras não estão mais mudados estruturalmente. Eu estou tomando remédio para poder que aqueles 2 órgãos funcionem. Então é uma história das mudanças estruturais. Então isso então é a gênese, a genia do onto, que é a natureza de cada um. Ontogenia. Na busca de manter, né? Essa autonomia, vai acontecendo mudanças estruturais. E você tenta manter. E essas mudanças vão deixando um rastro. Exatamente. Então é um registro. Que é a ontogenia. Ou seja, a ideia de que a negoentropia está na base disso aí. Se o dia que parar a negoentropia, claro, o ser morre. Eu tenho a impressão que eu me confundi nessas 2 questões. Qual? Da negoentropia e da ontogenia. A ontogenia é a história da negoentropia. História da organização. É a história das mudanças estruturais que a tua negoentropia possibilitou. Só que a tua negoentropia está no contexto entrópico. Então chega num momento que também ela para, a negoentropia. Vem na cabeça. Que é a nossa velhice. Né? Vem na cabeça que, não sei, fiquei tentando imaginar isso dentro do núcleo da célula, das complexidades, assim, claro. Que é como se a gente tem um organismo celular, a membrana, e tem as organelas ali dentro, e aí você vai, através de processos de complementaridade, elas vão se identificando as pertinências entre elas, e a negoentropia seria à medida que essas complementaridades se conectam, né? E que se identifica identifica a pertinência, e aí a outra etapa seria a organização disso para o melhor funcionamento do organismo. E tem um momento que cessa a negoentropia, estabiliza. E aquela glândula que estava trabalhando de forma complementar deixa de trabalhar. Então a negoentropia também tem uma alteração. Na verdade, não é a negoentropia que tem alteração, é o ser que tem alteração. É decorrendo desse processo. Né? Então, certamente muitos de nós aqui temos problema, tem parte do corpo que para de funcionar. E aí você tem que tomar um remédio para compensar. Glândulas, tireoide, essas coisas, né? Coração, pressão, entendeu? É porque a negoentropia é baixa. A negoentropia racional e organizada. Claro, exatamente. Só que ela não dá conta. Mas assim, existe perda de energia? Sempre, sempre. A perda de energia é uma constante, dissipa. E a sustentabilidade, então, ela tenta reter essa energia de forma a manter aquela organização. Bom, vamos avançar porque a sustentabilidade é mais complexa um pouquinho, mas ainda não chegamos ainda na sustentabilidade. A gente está naquilo que origina a sustentabilidade, que é a força da vida, que é a criação de ordem a partir da desordem. Né? Que é a célula se reproduz. Como é que uma célula se reproduz? Como é que ela se duplica? Isso é um fenômeno da negoentrópia, certo?
E é importante ressaltar que a negotropia está no mais íntimo, né? Que é a célula. Exatamente. É na célula que tu Que enxerga acontece a negentropia. Na célula e nos tecidos e nos organismos. Por exemplo, quando tem uma glândula como a tireoide, ela é composta de células que desenvolveram uma competência. Né? Quando ela deixa de funcionar, é porque a negentropia delas acabou. A capacidade negentrópica. Capacidade negentrópica é a capacidade de cumprir uma função. De cumprir uma função, economizando energia e produzindo algo que é necessário. No caso, a tireoide, ela produz algo que a hipófise necessita. E para você ter isso junto, tem que ter uma ligada com a outra. Aí quando uma deixa de funcionar, a outra fica boba, não sabe o que está acontecendo. Ok, então vamos avançando. A ideia da neuroentropia, então, passa pela ontogenia. No caso dos vegetais, essa neuroentropia acontece pela fotossíntese. Então, os vegetais têm essa capacidade de pegar o CO2, juntar isso com energia e largar o oxigênio. Pegar o carbono e usar o carbono para crescer. É o alimento dele. Isso é neuroentropia. Nós já fizemos outro tipo de coisa, a gente respira e no respirar alimentamos toda a nossa biologia interna, né? Então nós temos uma outra forma de garantir a nossa neuroentropia. A gente pega a mesma molécula, né? Pega a mesma molécula que a planta ajudou a agregar, pega o oxigênio que ela liberou e usa para quebrar, transformar em energia, e eu pego o C também para transformar em energia. E dá a vida, né? Pronto. Até que chega um dia que tu não consegue mais fazer isso. Pronto. Acabou a tua capacidade neuroentrópica. Capacidade neuroentrópica. Professor, a relação entre o ser humano e as plantas é uma relação de altamente de complementariedade, né? Absoluta, cara. Absoluta. E as pessoas passam a vida inteira sem fazer isso aqui, ó. Fecha a boca. Bota a boca. Quanto tempo tu fica inteiro? E isso que tu respira, tu não faz. Tu não produz oxigênio. Tu só produz CO2. Então essa é a pertinência que nós temos com a natureza. Essa é a pertinência que nós temos com as árvores. Um mundo sem árvores, acabou a sociedade. A sociedade vai entrar em situação de estresse. Uma cidade sem árvore, um rio como o Rio Tietê, é um dos rios mais emblemáticos do nosso país, porque está na maior cidade desse país. E uma cidade que é o coração desse país. E tu não tem rio ali, tu chama de rio, não é rio, é um escotão. Né? Então como é que nós vamos continuar aceitando isso? E olha que São Paulo é a maior pujança. O Rio Grande do Norte, de onde vem vocês? Como é que vocês vão aceitar e continuar aceitando que seja o rio com a maior poluição de suinocultura do mundo? Num pedacinho dele. No pedacinho dele, o rio lá deles é o rio com a maior concentração de resíduos de suinocultura do mundo. Mas é só um pedacinho, mas está lá, certo? Porque lá naquele lugar tem uma propriedade que tem a maior concentração de suínos por metro quadrado do mundo. E a universidade está lá tentando entender, tentando ajudar aquelas pessoas. E é por isso que eles estão aqui também. Porque não são bandidos, entende? Não são bandidos. São pessoas. Cada um com a sua história. Só tem um outro lugar próximo dessa região do Braço do Norte, que é lá no norte da França. Mas vamos lá. Só para fechar essa questão da neuroentropia.